A graça e a paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Como vocês estão passando aí este período de quarentena? Estão se cuidando, estão guardando em casa, se guardando em casa, estão lavando as mãos, passando álcool gel, tomem cuidado, esse é um tempo de se cuidar, se preservar, tá? Fiquem em casa, guardem os mais idosos e cuide da sua saúde, esse é um tempo de estar juntos, estar em família, estar em oração, estar com Deus. E nesse dia, você que faz parte do grupo da nossa igreja, do nosso grupo, o grupo Jeová Roi, hoje nós vamos ministrar, ou nós vamos compartilhar um pouco da palavra de Deus nesta noite. Nós estamos em casa, cada um na sua casa, mas estamos todos unidos, todos entrelaçados, todos conectados nesta rede espiritual chamado Corpo de Cristo. Lembrando que você é a igreja, você é o templo de Cristo. Então você aí na sua casa, onde você está, vamos compartilhar um pouco da palavra de Deus, vamos ouvir a voz de Deus e saber aquilo que Ele tem para ministrar ao nosso coração nesta noite, amém? Então, eu gostaria já que você tomasse aí a sua Bíblia, pegasse aí a sua família, reunisse os seus filhos, seus maridos, esposas e estivesse junto com a gente também para ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Amém? Eu gostaria de, desde já, que você, então, fechasse aí os seus olhos. Nós vamos fazer uma oração para que o Espírito Santo de Deus venha iluminar a nossa mente, o nosso coração, as nossas vidas, as nossas casas. Amém? Então, ponha a tua mão no seu coração junto comigo e vamos orar. Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos por mais este dia em que podemos estar diante da tua presença. Pedimos a ti que o Senhor venha iluminar os nossos corações, que o Senhor venha iluminar a nossa mente e que a tua palavra, Senhor, que é viva, que é eficaz, que é mais penetrante que uma espada de dois gumes e que vai até a junta, Senhor, da alma e do espírito e discerne os nossos pensamentos. Venha, Senhor amado, fortalecer o nosso coração e venha limpar o nosso ser. Abençoa-nos nesta noite para a glória e honra do teu nome e a cada um que está assistindo a este vídeo, que o Senhor possa nos abençoar em nome de Jesus. Amém? Então, querido, você sabe que a nossa igreja foi dividida em alguns grupos, né? Em algumas famílias, e o nosso grupo foi chamado Yahvé ou Jeová Roi. Eu, como sou uma pessoa muito curiosa e eu gosto muito de estudar com relação aos nomes, né? Eu ainda não tinha ouvido este nome de Deus, né? Yahvé Roi, né? Você sabe que Deus, ele tem alguns nomes que revelam as suas características. Por exemplo, nós temos Jeová Jireh, o Deus provedor. Nós temos Jeová Shalom, a nossa paz. Jeová El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. E este termo, Jeová Roi, eu não lembrava de tê-lo já estudado, não lembrava quem deu este nome a Deus, ou o personagem bíblico que fez essa referência a Deus. Então, eu fiquei curioso e fui buscar na palavra de Deus, e é sobre isso que eu quero compartilhar com você hoje. Se você já teve essa curiosidade de saber, né, o que significa Jeová Roi, então hoje nós vamos descobrir juntos, tá bom? Então eu quero que você abra sua Bíblia comigo lá em Gênesis. Vamos começar do princípio. Gênesis capítulo 16 e o versículo 13. Gênesis capítulo 16 e o versículo 13, e a palavra disse o seguinte: E a Yahvé que lhe falou, Agar deu-lhe este nome: Tu és El Roi, o Deus que me vê, pois Deus havia falado com ela e ela questionara a si mesma: Teria eu visto aquele que me vê?
Então, queridos, o fundo histórico deste texto que nós lemos é o seguinte: você sabe que Agar, ela era uma serva egípcia de Sarai, que era esposa de Abrão. Nesse tempo, Deus ainda não tinha mudado os nomes nem de Abrão para Abraão e nem de Sarai para Sara. Então, eles ainda se chamavam Abrão e Sarai, certo? Então, eles tinham uma serva egípcia e neste tempo, Abraão, ele já tinha a promessa de Deus, que lhe falara que ele, através dele, Deus faria dele uma grande nação. E Deus daria muitos descendentes e fez essa promessa para Abraão, mas ele ainda não tinha filhos e ele já era avançado em idade, e também a sua esposa, que era estéril, ainda não tinha filhos, era impossibilitada de ter filhos. E neste contexto, enquanto Deus fez uma promessa para Abraão, ou para Abrão, ele tinha a promessa em suas mãos, porém ele não tinha filhos. E ele tinha uma esposa que ela tinha uma grande ideia, né? Abrão tinha a promessa, Sarai, ela tinha uma serva. Então ela chega para Abrão e fala: eu tive uma grande ideia. Já que eu não posso conceber, não posso te dar filhos, toma a minha serva e tenha filhos dela. Querido, por que Sarai teve essa ideia de dar uma outra mulher para que o seu marido pudesse ter filhos dela? Naquela época existia um costume que, quando uma mulher era estéril, ela poderia conceder para o seu marido que ela se deitasse ou com uma serva ou com uma concubina. Então eles tinham um ritual, certo? Que quando esta serva engravidasse e fosse dar à luz, a sua senhora ficaria de joelhos e receberia esta criança. E ela receberia como se fosse o seu filho, certo? Quando Jacó teve filhos, né? Você sabe que Jacó teve 2 esposas e 2 concubinas, né? Então, quando Leia e Raquel pararam de conceber, elas deram para o seu marido, para Jacó, as suas concubinas, as suas servas, e essas tiveram filhos como se fossem delas, né? Então Sarai fez a mesma coisa, como era de costume na época. Então ela pensou: bom, meu marido então vai ter um filho com a serva, eu recebo o filho vai ser meu. Mas ninguém perguntou para a serva Agar se ela concordava com aquilo. Ele simplesmente teve que obedecer. Então ela se submeteu, Abraão foi, teve relações com ela, ela engravidou. Até aí, tudo tranquilo, tudo certo, tudo nos conformes, tudo conforme a cultura da época, tudo aceitável para a época, tanto para Sarai, quanto para Abrão, quanto para Agar, para eles isso era uma cultura normal da época. Porém, Agar, agora grávida, ela se sentiu. Ela se sente especial, ela se sente bonita, ela se sente amável, e o que ela faz? Ela começa a desprezar a sua senhora, desprezar a Sarai. E só uma mulher desprezada por outra mulher sabe o sentimento que Sarai começou a ter, porque ela era escrava, e a escrava agora começava a ter poderes de senhora. Então Agar, como serva, ela já não queria mais trabalhar. Se fosse para buscar água, ela não queria mais ir, porque ela estava grávida, ela tinha que descansar, ela tinha que ficar de boa. Não obedecia mais e começou a desprezar a sua senhora, porque Sara era estéril e já era avançada a idade. Se fosse na nossa época, Sara ia ter que ficar quietinha lá na tenda dela em quarentena, não é verdade? Agar, por outro lado, já era uma jovem, bonita e estava grávida do seu senhor. Teoricamente, ela tinha o filho da promessa no seu ventre, que não era o filho da promessa, porém tinha também uma promessa naquele filho. Mas ela começou a abusar, vamos dizer assim, da situação. E o que ela fez? Sarai, então, ela chega para o marido, né, para Abraão ou para Abrão,
e fala assim, olha, a culpa é toda sua. Tá vendo o que você fez? Eu te dei a minha serva e agora ela me despreza porque ela está grávida. E Abrão, ele simplesmente falou assim, ó, minha filha, a serva está nas suas mãos. Faça dela conforme você quiser. E ela fez da forma que ela quis mesmo, porque ela foi e ela começou a maltratar Agar, a pisotear, começou a impor castigos sobre ela, de uma tal forma que Agar, ela não resistiu e ela fugiu. O que eu tenho para ministrar para você ou para nós neste tempo, querido? Eu vejo aqui uma família que, enquanto estavam vivendo os seus próprios costumes, estava tudo bem, estava tudo tranquilo, uma fase de paz. Quando Agar entra e ela tem o benefício de ficar grávida do seu Senhor, quando ela recebe esta dádiva, ela começa a abusar dessa situação e tirar vantagem. E enquanto ela estava tirando vantagem, enquanto para ela estava tudo bem, então estava tudo bem. Porém, queridos, em todos os lugares, em todas as famílias, sempre tem a época de crise. E a crise chegou exatamente quando a sua senhora começou a maltratá-la, e a crise chegou na vida de Agar. E o que ela fez? Ao invés dela enfrentar a crise, ela decide então fugir. Nossas vidas, querido, são pautadas desta mesma forma. Em nossas famílias nós vivemos dias bons, nós vivemos dias de bênção, nós vivemos dias de prosperidade, nós vivemos dias de paz familiar e paz interior conosco mesmo. Mas existe sempre uma época de crise. E eu não sei qual é o tempo que você tem vivido. Não sei se na sua vida você está tudo bem, está tudo tranquilo, a esposa está bem, o marido está bem, os filhos estão tudo tranquilo, financeiramente, está empregado, sentimentalmente. Mas na nossa vida existem sempre épocas de crise. E quando a crise chega na nossa casa, como nós reagimos? Quando o inimigo vem para nos atacar, como nós reagimos? Nós fugimos ou nós enfrentamos? Nós fugimos ou nós confiamos? Nós brigamos ou nós nos entendemos? Olha para você ver que interessante. Quando Sarai teve a ideia, ela chegou para o seu marido e falou assim, ó, toma minha serva. Mas quando a serva começou a brigar com ela, ela chegou para o marido e ele falou assim, ó, a culpa é sua. É uma característica muito peculiar, querido, de na época de crise a gente sempre querer arrumar alguém para colocar a culpa. Então Sarai vai e coloca a culpa em quem? No marido. E o marido, por sua vez, o que ele faz? Ele fica em cima do muro, ele não tem opinião. Ele fala assim, ó, faz o que você quiser. Abraão também podia ter chegado, não, peraí, vamos conversar, vamos sentar aqui, vamos conversar com a serva, vamos resolver isso. Quando a crise familiar se instala, querido, um põe a culpa no outro, um foge, o outro não está nem aí. Você vê que ninguém quis resolver a situação, cada um fez o que achou melhor. Abraão, por outro lado, que era um grande homem de Deus, neste momento ele não buscou a voz de Deus, não ouviu a voz de Deus. Simplesmente disse para a esposa, a tua serva está nas tuas mãos, faze conforme você desejar. E neste momento, a serva maltratada foge. Muitas vezes na nossa vida é muito fácil fugirmos, muito fácil nós corrermos da situação, nós usarmos algo para ter uma fuga. Fugir da situação não resolve a situação. Mas nós temos que enfrentar os nossos desafios em Deus. Temos que buscar a voz e a presença de Deus para resolvermos as nossas crises, os nossos problemas, as nossas dificuldades. E o que acontece? Esta mulher, ela foge para o deserto e muito interessante, querido.
Deus tinha algo com aquela mulher e com aquele filho, porque mesmo não sendo o filho da promessa, mesmo assim ele era filho de Abraão, e Abraão tinha uma promessa. Ela carregava uma semente de Abraão dentro dela. E ela para num poço, e imediatamente um anjo, diz aqui no versículo 10, ou melhor, no versículo 9, então o anjo do Senhor orientou, volta para tua senhora e seja submissa. Antes disso, aqui no versículo 7, contudo, o anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur. E é interessante que aqui o anjo do Senhor está com letra maiúscula, certo? E você já sabe, ou se você não sabe, todas as vezes que no Velho Testamento, no Antigo Testamento, a Bíblia cita o anjo do Senhor com as letras maiúsculas, esse anjo do Senhor era uma imagem, uma prefiguração do próprio Senhor Jesus Cristo. Né? As pessoas acham que Jesus ele apareceu no Novo Testamento. Não, Jesus ele sempre existiu. Antes da fundação do mundo, ele é Deus e ele já existia. E no Antigo Testamento, em várias e várias vezes, ele aparece configurado como o anjo do Senhor. Então, toda vez na Bíblia, no Antigo Testamento, que você ler o anjo do Senhor, se estiver com a letra maiúscula, é a presença de Jesus, é o próprio Jesus Cristo que aparece e ele interfere na situação. Interessante, querido, que a Bíblia diz que Agar, ela era uma serva egípcia. Ela não era nem descendente de Abraão, ela não era dos filhos de Abraão, ela era uma estrangeira. Então, você vê que Jesus, ele se importa não só com os filhos de Abraão, não só com os filhos da promessa, assim como nós. Nós também não somos judeus de nascimento, mas nós fomos enxertados na videira. Nós fomos enxertados através de Jesus Cristo, nós fomos feitos participantes da promessa. Então, todas as vezes que você não se sentir especial, saiba que você é especial, que você faz parte de um povo especial, que através do sangue de Jesus Cristo você foi feito participante da família de Deus. Ele nos resgatou do reino das trevas, ou melhor, do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então, querido, se sinta muito especial, mesmo que você esteja em crise, mesmo que você esteja triste, mesmo que você esteja desanimado, mesmo que você esteja passando por períodos depressivos, mesmo que você esteja talvez desempregado ou doente ou com medo nesse período de epidemia, de pandemia, assustado, saiba, o Senhor, Ele está olhando para você. O Senhor, Ele está te vendo. E o Senhor, Ele viu a aflição daquela mulher. E Ele foi ao encontro daquela mulher. Ali, naquela fonte, ela parou numa fonte no deserto. É interessante porque alguns estudiosos dizem que Agar, dessa primeira vez que ela foi para o deserto, diz que ela sabia exatamente aonde ir. Essa região aqui onde ela parou era muito provavelmente o lugar onde ela tinha nascido, o lugar onde ela tinha vivido. Sendo assim, ela sabia, quando ela fugiu, ela sabia exatamente o lugar onde procurar água. Ela foi exatamente na fonte, e é exatamente na fonte onde o anjo do Senhor a encontrou. Querido, se você está passando um tempo de deserto, você sabe exatamente onde encontrar a fonte. Então, busque a fonte. Busque a água da vida, que exatamente neste lugar o anjo do Senhor ele vai te encontrar. E o anjo do Senhor encontrou Agar, e a primeira coisa que o anjo do Senhor faz é uma pergunta. Ele fala assim no versículo 8: indagou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ao que lhe declarou: eu fujo da presença da minha senhora. Querido, muitas vezes Deus está nos perguntando: de onde vens e para onde vais? E eu fiquei meditando nesta pergunta.
Na onisciência de Jesus, ou na onisciência do anjo do Senhor, ele sabia exatamente de onde aquela mulher estava vindo e para onde ela iria. Mas ele queria que ela dissesse: de onde você vem e para onde você vai? É uma pergunta intrigante para nós. A humanidade, ela tem esse questionamento: quem somos, de onde viemos, para onde vamos? Você já se perguntou isso alguma vez na sua vida? De onde eu vim e para onde eu vou? O anjo do Senhor está fazendo uma pergunta para ela, uma pergunta de destino. Você sabe quem você é? Você sabe de onde você veio? E este caminho que você está tomando, para onde você vai? Querido, Deus está perguntando nessa noite para nós: de onde você veio? E para onde você vai? Qual é o seu destino, querido? Qual é o propósito da sua vida? Qual é o propósito de Deus na sua vida? E quais as medidas que você tem tomado para que este propósito sirva aos propósitos de Deus? Você tem pensado nisso? Às vezes você pensa assim: não, de onde eu vim? Eu sei, eu vim do mundo, e aí eu me converti a Cristo, e aí eu vim para a igreja, e agora? Qual o caminho? Quais as decisões a tomar? E essa é uma pergunta individual para cada um, dizendo assim: ó, você sabe o propósito de Deus para a sua vida? Você já se perguntou: Deus, qual é o propósito do Senhor para o meu coração, para a minha vida, para os meus dons e talentos? E o que eu tenho feito com tudo isso? De onde vens e para onde você vai? Deus tem um propósito na sua vida, querido. Tá? O nosso caminho, nosso objetivo é irmos para o céu, estarmos com Jesus. Mas na caminhada nós temos muita coisa para fazer. Nós temos um propósito a cumprir aqui nessa terra. Então, querido, comece a buscar em Deus qual o propósito da sua vida e faça de tudo para cumprir esse propósito em Deus na sua vida. Bom, continuando, o anjo do Senhor, então, ele deu uma orientação para ela. No versículo 9, então, ele diz assim, ó: então o anjo do Senhor orientou-a, nessa versão que eu estou lendo, que é a King James, diz: então o anjo do Senhor orientou-a: volta para tua senhora e seja submissa a ela. Que coisa difícil, não é verdade? Volta. Talvez ela tenha pensado: mas meu Deus, lá está em crise, a mulher está me batendo, a mulher está me judiando, ela está me pisoteando, eu não quero voltar para lá. Mas o comando do Senhor foi: volta e enfrenta os teus medos, enfrenta as tuas dificuldades, enfrenta as tuas crises. Só que daquele momento em diante eu tenho certeza de uma coisa, querido: ela não estava mais sozinha, ela estava com Deus no seu coração. Sabe por quê? Porque Deus a encontrou no caminho, na fonte. Eu tenho certeza que, mesmo não tendo dado água de beber para ela, mas lembra quando Jesus encontrou uma mulher samaritana também numa fonte, quando ela perguntou a Deus que ela queria, ela tinha sede, Jesus tinha sede e falou assim: mulher, dai-me de beber. E naquele momento Jesus deu água da vida para ela e ela nunca mais teve sede. Tenho certeza que Agar também, ali naquela fonte, ela bebeu uma água muito diferente. Uma água espiritual que deu forças para que ela pudesse enfrentar aquela crise, para que ela pudesse voltar e enfrentar os seus desafios. Nesta noite, querido, eu quero ministrar para você: beba da água da vida, para que você possa enfrentar os seus desafios, para que você possa enfrentar os seus medos, para que você possa sair das crises de pânico que o inferno tem lançado na sua vida. Muitas vezes você se tranca no seu quarto, muitas vezes você chora, muitas vezes você tem medo, muitas vezes você não chora como nós homens, né?
A gente é duro, às vezes a gente não chora, mas a gente tem medo, a gente tem pânico, a gente também não sabe como lidar com as situações. Mas eu quero dizer para você nesta noite que Deus está te vendo. E uma coisa que eu não falei para você, querido, que eu comecei esta palavra dizendo o significado de Yavé Roi, tá? Aqui onde a própria Agar dá esse nome para o Senhor, porque ela entendeu que Deus a viu. E Yavé Roi significa, ou melhor, o nome é Yavé El Roi. El Roi, que é o Deus que me vê, o Deus que te vê. Então eu quero que você tenha certeza nesta noite que Deus está olhando para você, que Deus está te vendo, que Deus está vendo o seu sofrimento, que Deus está vendo as suas dificuldades, Deus também está vendo você nas suas alegrias, Deus está te vendo em todos os momentos. A Bíblia diz assim que os olhos do Senhor estão atentos. Os olhos do Senhor contemplam toda a terra. Os olhos do Senhor estão fixos em você. Os olhos do Senhor estão vendo as suas dificuldades. Muitas vezes você pode pensar assim, nossa, mas Deus não me vê, Deus não me olha. Deus está vendo você. E nesta noite eu quero declarar isso sobre a sua vida. Yavé El Roi, aquele que me vê. E Ele está vendo, Ele está contemplando a sua vida. Vamos ler aqui? Esta palavra no versículo 18, como nós lemos no começo, aqui na minha versão ela diz assim, e a Yavé que lhe falou, Agar deu este nome, tu és o El Roi, o Deus que me vê, pois Deus havia falado com ela. E ela se questionava a si mesma, aqui diz a palavra, ela questionava a si mesma, teria eu visto aquele que me vê? Até ela ficou meio contemplativa, né? Ficou pensando, será mesmo que eu vi a Deus? Que ela entendeu, querido, que quem falava com ela não era outro senão o próprio Deus. E a Bíblia diz assim, lá no Antigo Testamento, que ninguém veria a Deus e viveria, mas muitas pessoas viram uma revelação, tiveram uma revelação de Deus. A revelação de Jesus, como eu falei aqui no Antigo Testamento. Depois no Novo Testamento, Jesus se revelou como pessoa aos discípulos, esteve com eles. E o próprio Jesus, ele também se revela a nós, através da comunhão, através da sua palavra, através dos nossos irmãos. O Senhor está nos revelando a sua face, o seu olhar, está nos revelando a sua glória nestes dias. O Senhor, Ele nos vê, o Senhor, Ele te vê. A palavra diz que Agar voltou, enfrentou as suas situações, enfrentou as suas dificuldades. Um tempo depois, Abraão, incomodado realmente com a própria Sara, depois que o Isaac nasceu, ela mandou ele deitar fora ou mandar a Agar embora, e ela foi. E mesmo assim, em todos os momentos, Deus cuidou daquela mulher, Deus não a desamparou, Deus não desamparou o seu filho. E eu tenho certeza que, mesmo não sendo o filho da promessa, havia uma promessa sobre aquele filho, sobre aquela mulher. E eu quero declarar também, querido, que existe uma promessa sobre a sua vida, porque Deus é o Deus de promessas, Deus de palavra, Deus de aliança, e que nesta noite você possa ser iluminado, ser amparado com esta palavra, querido. Que nessa noite, quando você for dormir, você tenha essa certeza no seu coração. Existem olhos que estão te olhando, e não é olho gordo não, viu? Não é olhos de inveja, não são olhos malignos, mas os olhos do Senhor estão sobre a sua vida, sobre a sua família. Sei que nós estamos vivendo um tempo de crise, um tempo de dificuldade. Eu também passo dificuldade, mas tenha certeza de uma coisa: Yavé El Roi está olhando para você. Enfrente tudo, vamos passar tudo com o nosso Deus firme e forte, tomando-nos nas mãos e nos levando. Amém, querido? Tenha certeza que nós estamos juntos. Vamos orar e
crendo que Yahvé El-Roi está olhando para as nossas vidas e está cuidando de nós nesses dias de dificuldade. Amém? Eu quero orar por você, quero abençoar a sua vida. Levante as suas mãos. Deus, eu quero te agradecer, Senhor, por este tempo que nós podemos passar aqui. Nós estamos reunidos juntos na nossa igreja, mas estamos conectados através do Teu Espírito. Eu quero declarar sobre a vida dos meus irmãos, ó Pai, os olhos do Senhor atentos sobre a vida de cada um. Eu não sei o que cada um está fazendo ou as dificuldades que cada um está tendo, mas eu sei de uma coisa, que Yahvé El-Roi está olhando para nós, está nos ajudando, está nos fortalecendo em cada momento das nossas vidas, em cada momento de dificuldade. O Senhor está nos amparando nas suas mãos e nos dando a sua graça, o seu amor e o seu poder para passarmos todas as dificuldades diante da Tua glória e passarmos contigo. O Senhor nos fortalece. E a minha oração nesta noite é que o Senhor possa fortalecer a cada um dos nossos irmãos nesse tempo de angústia e dificuldade. Pai, nós te agradecemos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém, querido? Espero que você tenha sido abençoado com esta palavra. Fique firme, estamos juntos, estamos com saudade. Em breve nós estaremos juntos, se Deus quiser. Deus te abençoe, que a graça e o amor de Deus Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo e que as ricas consolações do Espírito Santo sejam sobre a tua vida, hoje e sempre, em nome de Jesus. Deus te abençoe, nós amamos vocês.